Olá, gigantes! Muito bem-vindos a mais essa Academia de Gigantes, que semanalmente abre as suas portas para receber você que se inscreveu no nosso canal, você que acompanha a gente pelas redes sociais. E obrigado, né, Paulinha? Porque cada semana mais e mais gigantes fazem parte dessa família. E hoje temos um gigante que não tem maior que ele no Brasil. Estamos falando do maior e mais respeitado jurista do Brasil, Dr. Ives Gandra Martins, um paulistano, doutor em Direito e professor emérito de diversas instituições, entre elas a Universidade Mackenzie. Com seus 89 anos, o professor leciona a universidade desde 64, tem 45 títulos acadêmicos e faz parte de 36 academias. Olha se isso não é ser um gigante. Pai de Ives, Ângela, Roberto, Renato, Rogério e da jornalista Regina. E avô de 7 netos. Escreveu mais de 100 livros individuais e mais de 500 obras coletivas. O professor é poeta, pianista, esportista, faixa preta de karatê, não se meta besta com ele não, e tem um programa na Rede Vida chamado Anatomia do Poder. Professor, uma honra ter o senhor na nossa Academia dos Gigantes, que não seria uma academia se não tivesse o senhor aqui. Tudo bem, professor? Tudo bem, me sinto até constrangido de colocar dessa forma. Mas é um privilégio estar aqui com você, Paula, com você, Pedro, e que a Paula é uma grande amiga de muito tempo. Verdade. De tal forma que me sinto honrado de estar aqui com você. E nós é que agradecemos o senhor ter vindo à nossa academia. Professor, desde muito pequeno o senhor já era um orador da turma, né? É interessante, o meu primeiro discurso, isso é divertido, eu estava comentando até hoje no almoço com duas das minhas assistentes. O Brasil entrou à guerra em 42, que foram afundados navios brasileiros por submarinos alemães. O Hitler não queria entrar, e eu estava no segundo ano primário, tinha passado o segundo ano, era fim de dezembro, tinha de 7 para 8 anos. Eu faço aniversário em fevereiro, e daí houve uma campanha nos colégios de conseguir recursos para que esses recursos fossem utilizados pelo governo para comprar aviões para proteger a costa. Esses aviões que na época, com radar, eram aviões considerados moderníssimos e tal. E o papai que conseguiu mais recursos lá para o Educandário Brasil, onde eu estava estudando, e o resultado é que eu tive que fazer o discurso. Recebi uma caneta que infelizmente eu perdi, era uma canetinha de tinteiro, não havia esferográfica, preta e branca. Entende? Eu que sou São Paulino, mas não sabia na época que era preto e branco. E o dado interessante é que o papai escreveu o discurso, naturalmente. E eu li, já sabia ler, estava no segundo ano. Quantos anos, professor? Eu tinha de 7 para 8 anos, quase 8. Então, a primeira vez foi um discurso contra o Hitler. Agora, o senhor não demorou para ganhar contornos de líder e protagonizou grandes parte da história política e jurídica do país, né, professor? Não é verdade, mas na prática, enfim, fui exercendo, porque eu, desde os bancos acadêmicos, sempre fui parlamentarista. Na Faculdade de Direito lá em São Francisco, que eu entrei um ano depois de ter me formado no ensino médio. Meu pai trabalhava em perfumaria e ele queria que eu fizesse o curso de perfumaria na França. Então eu terminei o Bandeirantes e não tinha sido um mau aluno lá. E não fui prestar vestibular, já fui direto para fazer o curso de perfumaria na França. E daí passei quase um ano lá, sozinho, com 18 anos. Voltei, entrei na Faculdade de Direito. E aí, nós estamos naquele período, 54, a morte do Getúlio, nós tínhamos colocado, é interessante, um fato histórico, que eu só vi uma pessoa se lembrar, que foi a da Pellegrini, num livro dela sobre a faculdade. No dia em que o Getúlio foi assassinado, nós estávamos um grupo de estudantes que tínhamos decidido ir para o Rio de Janeiro e ficamos em frente ao Palácio Catete, pedindo a renúncia do Getúlio. Eram 5 ônibus, tem mais ou menos uns 150 estudantes de Direito, 7 horas da noite,
já preparados para passar a noite. Enfim, era a velha estrada ainda para o Rio de Janeiro, não era tão moderna como atualmente. E O protesto era por quê? Desculpa cortar. para renunciar. Não, mas porque vocês queriam a renúncia por causa Por causa daquele problema dos tonoleiros, Aham. do Carlos Lacerda, Isso. do Major Vaz e tal. E então aquela despedida, então os 150 iam, eu não ia. Nós fomos toda estudantada para a despedida. E, de repente, vem a notícia: o juiz Getúlio se suicidou. Quando chega aquilo, pensávamos que devia ser um boato para que não fôssemos tal. Daí o Canuto Menezes Almeida, que era o nosso processo penal, que era getulista, e ele saiu e disse: olha, é verdade, ele se suicidou e tal, vocês podem ir para casa. Ele não queria aquilo, porque ele era favorável ao Getúlio. Daí, que estudantada, foi para comemoração e tal. E, na verdade, nós devíamos ficar tristes pelo assassinato. Mas o fato de estarmos dispostos, nós tínhamos decidido o seguinte: acabar como eles atiraram no Major Vaz, é possível que eles venham atirar os soldados. Aqueles que foram selecionados para ir sabiam que poderiam ter que enfrentar soldados, eventualmente, porque nós já tínhamos tido mortes na faculdade em 43, quando já a Faculdade de Direito tinha se revoltado contra o Getúlio na época da ditadura. E o dado é que aquilo foi coerção, todos eles tínhamos obtido objetos sem perceber que era um homem, e que no fundo, hoje eu estou convencido que o Getúlio nunca pretendeu aquilo que o Gregório fez a revelia dele, e deve ter sido para ele um abalo. Eu botei, quer dizer, a eleição, entende? Nós, em 54, nós fazíamos campanha. O Brigadeiro tinha 15 anos quando o Brigadeiro concorreu com Getúlio e perdeu, né, por causa do humor. Depois se transformou em um bom amigo meu, com a tese, um marmiteiro. Ele dizia que o Brigadeiro tinha dito que o povo era marmiteiro, e com aquilo ele derrubou e fez o Getúlio ganhar a eleição. E o dado interessante, naquele tempo, estou fazendo memórias de um passado quase que remoto, entende? E nós éramos todos contra o Getúlio. Entrei na faculdade, no cursinho, entrei no próprio Bandeirantes, nós tínhamos posição. Eu era presidente da Bandeirantes, Associação dos Jovens Artistas, um grupo de 200 jovens, divertido. O Paulo, você está falando sobre o passado, mas esse tipo de estudantes. Eu fundei uma associação chamada Jovens Artistas. Tinha com parte, por exemplo, que fundou o Colégio Objetivo, hoje é parte. O Roger Duprat, que foi um grande violoncelista. O Regis Duprat foi titular em viola na USP. Era um grupinho, todos estudantes, todos jovens. E éramos 200, entende? No terceiro ano do Bandeirantes. Cheguei a escrever uma peça teatral para o grupo de teatro, chamado Caçador Caçado, em versos redondilhos. E tínhamos a Associação Brasileira de Jovens Compositores, em que também nós, entende? Tinha um grupinho de jovens mais ou menos na mesma faixa etária, em que dávamos todo o mês um concerto no Conservatório Dramático Municipal, não é? Dramático, que era em frente ao Correio, o conservatório. Então íamos todos de smoking, eu tinha um smoking para tocar lá. Eu tenho até os programas ainda, as partituras. É mesmo, o senhor ainda tem? Tem isso. O doutor Ives tem 3 irmãos. Mas eles entendem de música. Eu, na verdade, desisti logo porque a concorrência era forte em casa. Eu vi uma vez não dava para concorrer com eles. o João Carlos Martins falando que o senhor, em algumas peças, por algumas pessoas, e ele até brincou com a história. Eu falei, eu não acho isso, mas as pessoas falam que ele toca melhor que... Não, foi, isso foi também... Pianista. Não, foi... Hoje regente, né? E foi... Uma vez a Guilmar Novaes apareceu em casa, foi jantar lá em casa, e o papai fez, eu ainda estudava piano, porque aos 17 anos eu parei, quando fui para a França e tal, e depois nunca mais retomei, embora eu tenha um piano de cauda, não sei se você viu um piano de cauda em casa, que é dos tempos,
compunha músicas quando eu comecei a namorar a Ruth para ela e tal. Mas o dado interessante é o seguinte: os 3 irmãos trocaram, e o 4º irmão, nós somos 4 irmãos, ele ganhou até concurso de gaita na Rádio Record, que tinha concurso para isso. E ele não gostava de piano. E nós 3 estudamos. Primeiro, os 2 primeiros, como os 2 começaram a se destacar, o papai achou que eu também tinha que estudar, eu estudei. Comecei mais tarde que eles, apesar de mais velho do que eles. Chegou uma foice. Eu toquei para ela uma sonata de Haydn e 2 momentos musicais de Schubert. Entende que não são peças muito complicadas, também não são tão simples assim. E os outros tocaram. E ela disse pro papai que ela tinha gostado mais da minha interpretação. Sua apresentação. Com os 2. Resultado, um dia o João Carlos está dando um concerto no Carnegie Hall com o Jay Hoffman, que era o empresário dele. Em Nova York. Nova York. E a Guilmar estava em Nova York, foi assistir o concerto. Daí foi pro camarim cumprimentar, e estava o Jay Hoffman com o João Carlos. Daí o Jay: doutor Guilmar, o que você acha desse pianista? Que pianista extraordinário. Disse: mas foi uma interpretação excelente, mas só precisa conhecer o irmão dele. O João Carlos disse: você veio me atrapalhar até nos Estados Unidos. Na verdade, aquele dia, eu brinco sempre, os bons vinhos portugueses que o papai serviu deve ter atrapalhado um pouco o julgamento da Doutor Ives, você tem um programa chamado Anatomia do Poder. E como que você vê hoje a anatomia do poder no Brasil? Eu tenho a impressão que o Brasil passa por uma crise muito grande. Primeiro, o presidente Lula deixou de ser o homem pragmático dos 2 primeiros mandatos. Se nós analisarmos, no primeiro mandato, eu vou contar um episódio que foi contado pelo presidente Fernando Henrique no meu escritório. Estava me visitando, tinha feito o estatuto da ONG da esposa dele, da Ruth. Ele foi agradecer, não cobrei nada, até porque eu tenho admiração, sempre votei no ONG do Fernando. E ele me contou para ver o que era o homem pragmático daquela época. Na campanha, o Lula... Na primeira campanha, estava atacando violentamente o sistema financeiro. E o Maluf e o Armino Fraga chegaram ao Fernando e disse: olha, o dólar bateu em 2002 a R$4. Em 2002. E disse: olha, os fundamentos da economia são muito bons. Mas com esse discurso do Lula de estar em primeiro lugar nas pesquisas, nós não seguimos o mercado. O senhor tem que ligar para o Fundo Monetário Internacional, tem um dos diretores, que foi o senhor que colocou lá, levando os votos dos países emergentes, pediu um empréstimo ponte. E eu estou dizendo isso porque tinha testemunha no meu escritório, viu? Senão, não ia contar aqui, porque ele também não me pediu sigilo. E só para mostrar o que era o Lula. E nós precisamos de um empréstimo ponto de 15 bilhões de dólares. Poderíamos nem usar, só para acalmar os mercados. E o Fernando ligou e disse: olha, nós estamos com os fundamentos bons, está vendo essa campanha e tal. Eu não me lembro o nome, se era Bradley, enfim, eu não me lembro o nome do diretor, ele citou. E aí aconteceu um fato interessante. Diz: olha, 30 bilhões são suficientes. Daí ele me disse: Ives, você vê o que representava o respeito da nossa presidência. Porque eu não falei em números. E ele ofertou o dobro do que eu iria pedir. Eu disse: é claro, está muito bom, mas eu daria uma condição. Chame os 4 candidatos e se comprometam com eles que nós demos um empréstimo que pode não ser usado para acalmar, não importa, um ponte, acalmar os mercados, eles terão que cumprir se for usado. O Fernando chamou o Lula e disse: Lula, você está em primeira campanha, você tem uma de 2 soluções. Ou te entrega um país desorganizado, com o que você está dizendo, ou te entrega um país organizado.
Por isso você tem que mudar o discurso de atacar o sistema financeiro e você tem que se comprometer. Ele disse, não, me comprometo, tá ótimo, pá. No dia seguinte ele começou, e quem foi o primeiro homem que ele convidou? O Henrique Meirelles, presidente do Banco de Boston, que foi o verdadeiro ministro da economia dele. Não deixou a inflação estourar, era presidente do Banco Central. Um homem que segurou a inflação. Ele é um homem pragmático, não ideológico. Agora ele está dizendo exatamente o contrário do que ele disse com do primeiro e do segundo mandato, é ideológico. Essa campanha contra o sistema financeiro, resultado, o dólar está esperando, a bolsa está ganhando, e você tem Estados Unidos indo bem, os juros dos Estados Unidos continuando elevado, por padrões americanos. O Brasil com um presidente que não controla contas. Ele disse que o Bolsonaro foi um desastre, mas deixou 50 bilhões de reais positivos, de superávit. Ele, no primeiro ano, teve um déficit de 270 bilhões de reais. O que vale dizer, ele está fazendo o bem do Brasil, arrebentando as contas, e o Bolsonaro destruiu o país, dando para ele, para começar o governo, 50 bilhões de reais. Entende? Que ele, enfim, então se você somar dos déficit de 270, eu somo o consumo dos 50, vai para 300 e poucos bilhões. Quer dizer, virou um homem ideológico e atacando o Roberto Campos Neto, considerado o melhor presidente de Banco Central do mundo ano passado. Não é pouco. Eu tenho pouco contato com ele, tinha muito com o avô dele, que prefaciou meu primeiro livro de finanças em 1971, Roberto Campos, e era um grande amigo, uma figura dessa daí, muito tímido, mas era uma figura assim. Mas sabe o que está fazendo também. Sabia o que fazia e tinha uma verve, uma capacidade de... Era um frasista, talvez o melhor que eu conheci no Brasil, né? E ele fica atacando e a economia está afundando. Fernando Haddad está tentando, acho que é um cidadão sério, acho que não consegue. O Alckmin não consegue, que não conhece. As três pessoas da economia não conseguem colocar. E ele está levando o país, dizendo coisas. Às vezes eu tenho impressão minha, eu não assisti o debate. Eu li só no dia seguinte, entre o Biden e o Trump. Que o Biden dava umas demonstrações de que talvez já esteja com um início de retrocesso cerebral. E às vezes eu tenho a impressão que o Lula, que era tão pragmático, passou a ter essa volta. E a essa altura é um homem velho que, enfim, envelheceu mais rapidamente e que, quando fala como candidato, não percebe que é presidente do Brasil, continua estilando ódio, continua falando sobre aquilo. Perseguindo as pessoas, né? Perseguindo pessoas, quer dizer, continua. Entende? Então eu tenho a impressão que aquele homem pragmático com quem eu estive, como eu disse, eu sou São Paulino, eu presidi o Conselho dos Cardeais de São Paulo quando ele assumiu a presidência. Então nós decidimos, presidente da diretoria, presidente do Conselho Superior do Consultivo, era eu, e o presidente que era o Werneck, do Deliberativo, fomos oferecer ao Lula no Morumbi a custo zero, nós pagaríamos todas as despesas para ele fazer shows, o que quisesse, e arrecadar dinheiro para Fome Zero, que era o primeiro projeto, no Morumbi. Ele agradeceu muito e tal. Uma conversa pragmática, era para ficarmos 10 minutos. Ele ficou conosco 1 hora. Até o São Paulo entrou a Corinthians, era corintiano, estava Marisa do lado, um episódio divertido. Todos nós São Paulinos e tal. Ele disse, olha, Kaká, o Kaká foi conosco. Kaká, ele baixou, segurou a perna do Kaká. Você não está bem para jogar naquele jogo contra o Corinthians no dia seguinte. A Marisa foi ficar perto do Kaká. Marisa, eu não quero que você fique aí, não quero você perto de homem bonito. Quer dizer, foi nesse tom, quer dizer, bem descontraído, bem, entende? Que se mostrava que era um homem pragmático, sem preconceitos de direita e de esquerda. Foi eleito pela esquerda, mas percebeu que ele teria que ser presidente do Brasil. Mas hoje não é o que está acontecendo. O Lula, ele persegue, só fala
e no adversário, no desastre do governo passado. Quando o governo passado, do ponto de vista econômico, foi muito bom, o Bolsonaro realmente não tinha a liturgia do cargo, mas fez um governo bom. E o Paulo Guedes foi um grande Paulo ministro. Guedes foi um excepcional ministro. Os melhores daqui. Pegou o Roberto Campos me dizia, nós fomos muito amigos, que o Paulo Guedes era uma das melhores expressões de economistas do Brasil. E não é pouco vindo do Roberto, entende? Do Roberto Neto. Nós temos palestras no exterior e tal, juntos, e não é pouco. E ele fez, mas pegar o país aniquilado com a pandemia, recuperar e entregar para o Lula um governo com 50 bilhões de reais de superávit, reduziu o ministério para 23 ministérios, que era possível a criação. Por que se criou tanto ministério no Brasil? Para fazer a mesma coisa, entende? Tirou o ministério para pôr gente apadrinhado. Sim. Nós estamos vendo voltar muito daqueles. Por exemplo, quando ele diz que não houve corrupção no Brasil e que precisa ter realmente devolver, porque tudo isso foi história, por que nos Estados Unidos, na Suíça, todos os acordos de leniência, nem se pensa em falar, porque eles confessaram. O Brasil pagou pela corrupção na Petrobras uma fortuna para os acionistas americanos. E dizer que isso tudo, quer dizer, é uma narrativa que vale para os seus apoiadores, mas que evidentemente não beneficia o Brasil. Eu sou eleito por um partido, mas eu tenho que ser presidente do país, atendendo às necessidades do país, e não continuando a fazer parlamento. Então eu acho que conheci o Lula dos 2 primeiros mandatos e vejo agora, nunca mais tive contato com ele, mas vejo agora, eu vejo um ideológico radical, o que está prejudicando a economia do Brasil, o desenvolvimento do Brasil e a manutenção de um ambiente radical no Brasil, porque o ambiente radical no Brasil sendo mantido pelo presidente Lula. Pois é, e tem algumas pessoas que falam que isso é um discurso da extrema-direita, que isso aí também já não está mais colando mais, né, professor? Agora, só lembrando como o senhor não diverge em questão ao país, o senhor, no primeiro mandato da Dilma, eu acho que o senhor lembra disso, também está no teu livro, o senhor foi a favor dela, e o senhor e a dona Ruth, sua esposa, ficaram muito animados logo no começo do governo, e depois o senhor ajudou a escrever um parecer sobre o impeachment dela. Então, o primeiro parecer de impeachment foi meu. Foi do senhor. Então, como o senhor mudou, porque ela mudou o comportamento, o que eu estou querendo dizer, independe de direita, esquerda, o senhor é a favor do país, é isso que eu estou querendo. Mas isso a vida inteira. Quando eu fui presidente do Partido Libertador, por ser parlamentarista, na época o senador Mendes Sá, o deputado Alpira, o Paulo Grossá, eu era presidente aqui, o Paulo lá no Rio Grande do Sul, Paulo Grossá. Eu tinha 27 anos. Aliás, quando eu formei o meu diretório, a direção nacional, eram 13 partidos só que havia em 1962. E aqui a posição nossa em São Paulo era o 13º partido em votação. E quando eu peguei, eles me deram apoio contra o Rodrigues Alves, que era o anterior presidente. Eu ganhei a eleição, mas com o apoio total da direção nacional, eles vieram para cá. Eu formei o meu diretório, o pessoal da minha idade, eu tinha 27 anos, enquanto todo mundo tinha 25, 26, 27, 28, 30 anos no máximo. E é que o Mendes Sá chega para dar posse e diz, mas Ives, isso não é um partido político, isso é um jardim da infância. Mas a verdade é a seguinte, é que nós pegamos a eleição de 64, eu fiz algo que o Sodré me criticou na época, o Sodré Figura, e ele será querendo fazer do partido uma academia de letras. Eu fiz um vestibular para candidato. Como nós tínhamos 60 vagas para 45 vereadores, eu fiz um vestibular com banca de libertadores, de pessoas do partido que eram professores universitários. O Maurer presidia, era um professor da USP, titular.
para examinar os candidatos, com prova escrita, fazendo inclusive um levantamento em nível de polícia, conseguimos alguns auxílios financeiros para poder fazer também a ficha de antecedentes do candidato, tal, para não confiar só na ficha. E nós selecionamos 60 candidatos, de 150 que apareceram. Resultado: os programas de televisão na época, em 64, não era com marqueteiro. Chegava no programa, não tinha que falar. No meu partido, todos sabiam falar. Foi o único partido que fez quase todos falassem. Resultado: eu pulei de 13º para o 3º lugar. Só perdi para o PSP do Ademar, que era governador, e para o DN do Sodré. O terceiro partido mais votado foi o nosso. Então, aquilo em defesa do parlamentarismo. Mas quando veio a atencional número 2, eu decidi nunca mais fazer política. O senhor deixou uma frase, né? Que o senhor entrou na política sem querer e saiu por querer. Foi por conta disso? O senhor ficou totalmente desiludido com a política, né? Eu fiquei mais, não tanto com a política, porque a política... Não com a política, mas que a política partidária. Principalmente com a atencional. Porque nós tínhamos dado apoio, 5 partidos tinham dado apoio ao que eles chamam de golpe, mas que na verdade foi uma ressurreição. Vou lhe contar o episódio que eu acho importante de 64, que onde houve a ruptura com a democracia foi em 65, não foi em 64. Em 64, quando veio a atenção número 1, depois, o que ocorreu? Nós estávamos em oposição, os 5 partidos, aos partidos do PTB, ao Jango, etc. Quando ele faz aquela... o Tancredo, se pegar a vida do Tancredo, quando ele foi para aquela manifestação dos sargentos, dizendo que os sargentos poderiam se revoltar contra os militares, os superiores, que eles represavam o povo, o Tancredo disse para ele: Jango, não vá, porque isso pode pôr em xeque o seu governo, está todo mundo. Ele disse: não, mas o povo está comigo. Há uma biografia sobre o Jango em que eles contam esse diálogo, uma tese de doutoramento. Algo semelhante foi quem mostrou o livro foi meu filho, o Roberto, que leu o livro e viu o trecho em que o Jango disse: não, o povo está comigo. Ele foi. Naquele momento, sentiu-se que já não daria. Nós nos reunimos, os 5 partidos, na Assembleia Legislativa, os presidentes dos regionais dos 5 partidos e os metropolitanos dos 5 partidos. Nós éramos 10 presidentes na Assembleia Legislativa de São Paulo, que era aí lá onde, enfim, no Jardim da Luz, aí, que era o antigo prédio da Assembleia. Nos reunimos no dia 19, ficamos estimulando, e tínhamos a certeza que ia ser um fracasso, porque, enfim, sem recursos, não tínhamos tido, entende, tínhamos conseguido alguns ônibus trazer, cada ônibus podia ter 30, 40 pessoas no máximo. Nós estávamos por 1.000 pessoas lá. Então, tínhamos até preparado uma declaração de uma pessoa de Albuquerque, eu pelo PL e os outros. O meu escritório era mais ou menos às 4 horas da tarde, isso foi de manhã, 10 horas da manhã e tal, para fazer uma declaração que o importante era manifestar contra aquilo que tinha ocorrido. Quando eu desço para ir à Praça da Sé e eu não consigo entrar, dia 19 de março, que eram quase só mulheres. Era a marcha da família, não era? Marcha da família. Eu fiquei espantado. Voltei para o escritório, que era no Praça João Mendes, no 62, 6º andar. Liguei e disse: não, já não existe mais declaração nenhuma, porque nós estávamos espantados. Aí, naquele momento, se percebeu que o Tancredo é que tinha razão. Então, segundo, eu não li esse livro, quem mostrou o livro, a matéria do doutoramento escreveu do Jango, lá do Rio Grande do Sul, entende? O Tancredo tinha razão, é evidente. O resultado daquilo foi feito no Mourão. Eu tinha estado, entende, no ano anterior, em 63,
num congresso do Elos, eu era ex-presidente do Elos Clube de Portugueses. Eu tinha ido ao congresso do Elos Clube Nacional em Belo Horizonte. E daí o Magalhães Pinto recebeu os ilistas. Em determinado momento eu me apresentei para ele como presidente do PL aqui, é um partido sempre vinculado ao DN e que tinha uma cobertura permanente. Eu tinha uma permanente cobertura de tudo quanto era manifestação nossa, do Júlio Mesquita Filho, que ele dava apoio ao DN e tal. E o resultado interessante é que Magalhães não é possível mais. Isso no fim de 63. Agora, quando acontece 64, isso, no sentido daí começa, é o Magalhães que nos sugere, que dá a impressão que influencia o Mourão para ir descendo em Belo Horizonte. Jair, que era o comandante do primeiro exército, começa a subir. Daí eu levo todo o diretório, João Pessoa, todo o diretório, umas 50 e poucas pessoas, cada diretório tinha 27 dirigentes, conselheiros, membros, para a sede do partido, que era na Caio Prado. E o dado interessante é que eu ia declarar território livre do partido para ver se o clube tomava uma posição. Porque a ideia nossa era garantir o Lacerda como candidato à presidência. E o dado interessante, Paula, o Lacerda foi lançado candidato a presidente porque nós temos certeza que o Jango estava preparando qualquer história a não possibilidade de eleição. O Lacerda não foi lançado pelo DN. Só depois ele foi lançado, porque ele entendia, e a direção nacional também, pelo meu partido. Não sabia. Pelo PL e no diretório aqui em São Paulo, pela importância do estado de São Paulo. Então nós íamos enfrentar o Juscelino. A impressão que eu tinha na época, que ainda assim íamos perder do Juscelino. O Lacerda tinha uma oratória notável e tal. Era uma pessoa assim, entende um pouco, assim, só de cima, de sua mão. Mas era um cidadão, um orador que se ficava encantado. Eu só encontrei um orador na vida semelhante ao Lacerda, um deputado PL chamado Brito Velho. Esse era excepcional, mas excepcional. Que também depois vou te contar o episódio dele. Doutor Ildes, desculpa. Pois não, mas então o que aconteceu? Quer dizer, naquele momento, quando vem o ato número 2 e elimina todos os partidos políticos, eu era um partido parlamentarista. Por isso é que eu aceitei participar do PL, que era o único partido que defendia o parlamentarismo no Brasil. Iam 2 conglomerados políticos, eu mando uma carta para o senador Medissar, eu ia ser ministro da Justiça do Castelo, disse que nunca mais faria política na vida. E nunca me arrependi, Paulo e Pedro, nunca me arrependi da decisão que eu tomei naquele momento. O senhor fez e faz parte de toda essa história. Como é que você vê essa tentativa de reescrever a história do Brasil diariamente, que a gente vai vendo essas histórias sendo contadas de forma diferente, e até na parte jurídica, que dizem que no país até o passado é incerto? Essa frase é do Roberto, depois até. Mas o dado é interessante, que eu acho é uma frase correta. O Roberto dizia que realmente você não tem segurança nenhuma. Uma das academias que eu pertenço, a Academia Paulista de História, e a Academia Internacional de Cultura Portuguesa, lá em Lisboa. A história, ela é cruel com aqueles que fazem narrativas. A história que eles querem reescrever, ela não vai resistir no tempo. Porque a história é examinada na página do tempo, não. A partir daqueles fatos. Por exemplo, hoje querem reescrever a história do Napoleão. É bobagem. Querendo. Aí aqui já vi querendo escrever a história de Dom João VI. Entende? Quer dizer, alguns fatos... Fato não se muda, né? Não mudam. Quer dizer, na verdade é o seguinte. A Espanha teve que lutar o tempo inteiro. Portugal veio para o Brasil. No momento que chegou aqui ao Brasil,
O Brasil foi metrópole, Portugal foi uma colônia dos franceses. Eles chegaram, General Junot e tal, entende? E governou. Ele põe um cidadão, entende? Extremamente preparado do ponto de vista cultural, e evidentemente um moço que fez todas as loucuras que fez, mas era um sujeito tão importante que ele proclama a independência do Brasil, dissolve a Constituinte e apresenta uma Constituição que, para a época, era uma Constituição excepcional, a de 24, porque o constitucionalismo de rigor estava começando com a Constituição americana, com a Constituição francesa, entende? E a monarquia era uma realidade naquele período. Esse sujeito vai a Portugal, esse cidadão deixa aqui a regência, põe Bonifácio, que ele tinha exilado, para cuidar dos filhos, no Vejóia, e um imperador que pega o império aos 15 anos de idade, introduz o parlamentarismo em 47, em 1847, introduzindo o parlamentarismo, permite como imperador a criação de um partido republicano. Ele ia ao Instituto dos Advogados, eu sou membro do Instituto dos Advogados brasileiro, lá no Rio de Janeiro, tá a cadeira em que o imperador ia assistir os debates entre os juristas da época. Um regime que durou 42 anos de estabilidade. Desde que foi proclamada a República, nunca um período republicano sem golpe de Estado durou 42 anos. Talvez nós vamos chegar, é a minha esperança, com esse depois de 88. Então, o que chegou mais perto foi 41 anos, mas também não era republicano. De 89 a 30, quando houve a Revolução de Getúlio, que na verdade São Paulo e Minas é que decidiram toda a política do Brasil. Então, o que de rigor nós vemos é que quando você quer escrever história, dizendo o seguinte, eu quero examinar a história de 200 anos atrás com os olhos de historiador de hoje, querendo que eles tenham o mesmo pensamento que tem hoje, é como se o cidadão quisesse fazer um homem de Neandertal pensar como se fosse no século XXI. Então, quer dizer, então esse reescrever a história politicamente, do ponto de vista científico, isso me revolta, aí, mais como professor, quando se você pretende mutar os fatos para fazer aquilo que você pretende. Nesse livro meu que o Roberto Campos prefaciou, o Desenvolvimento Econômico e Segurança Nacional, Teoria do Limite Crítico, em 1971. Era sobre o impacto das despesas militares nos orçamentos públicos, no mundo inteiro. Eu formou uma teoria de limite crítico, quando elas são positivas em nível de desenvolvimento científico, tecnológico, etc., e quando não são. Então, o Desenvolvimento Econômico e Segurança era a teoria do limite crítico. Foi era uma tese acadêmica da Universidade de São Paulo. E o Roberto, ele termina o prefácio dizendo o seguinte: a melhor maneira de se evitar a fatalidade é conhecer os fatos. Sim. E eles não conhecem, eles tentam criar fatos que não existem. Conhecer e respeitar, né? E respeitar. Eles querem as narrativas, é o que está acontecendo. Querem reescrever a história passada com os olhos da história presente. Isso não vai resistir. Então, esses historiadores não vão resistir no tempo. Eles desaparecem. Quando eles desaparecerem, suas narrativas também desaparecem. Né? Agora, o senhor que passou por todos esses preâmbulos e também lecionou muito sobre os fatos mais antigos, como é que o senhor vê qual regime que seria perfeito hoje para o Brasil? Eu sou parlamentarista nos bancos acadêmicos. Acho que regime perfeito não existe. Uhum. Mas o parlamentarismo tem algo que eu considero fundamental. Mesmo o parlamentarismo francês e português, que não é propriamente o parlamentarismo que eu considero o melhor. Porque é um misto e que aqui o nosso querido Michel Temer é meu amigo há mais de 40 anos, chama de semipresidencialismo. Mas o que ocorre? Pila, o nosso presidente, Raul Pila, deputado federal e tal, fundador do partido na década de 30, que é consequência do Partido Liberal da época do Império, que se transformou. O dado é interessante o seguinte: o parlamentarismo é o sistema da
responsabilidade a prazo incerto. Como o Congresso elege o primeiro-ministro, o que ocorre? O Congresso elegendo o primeiro-ministro, se ele não for competente, ele não resiste. Prazo incerto. Por outro lado, os partidos, 1, 2, a pequena coligação, sempre pequeno número de partidos no parlamentarismo, por necessidade do sistema. Quando eles elegem, eles têm que dar em bloco apoio ao primeiro-ministro. Porque se não derem, ele pode cair a qualquer momento, o grupo que é de oposição assume. Então você tem normalmente 2 blocos, e esses blocos, um atacando, outro defendendo, mas o que é governo, unido para que se possa governar. Orçamentos secretos, orçamentos assim de que deputado, olha, eu dou o voto para esse projeto se você me der tanto. Toma lá, toma cá, né? Dá cá. Isso não existe no parlamentarismo por uma necessidade, não por idealismo, por uma necessidade do sistema. Porque se de repente não se der apoio àquele projeto, então não há captura do orçamento. Quando se manda um orçamento. Por outro lado, o que ocorre? No momento em que você tem que ser competente, porque senão o governo cai, eles procuram, porque mais cedo ou mais tarde, aquele que vai sendo incompetente termina sendo derrubado. Há uma mudança de poder. Isso tem burocracia profissionalizada. Não é um amigo. Eu ganho como presidente, então vou criar ministérios para pôr tudo quanto é amigo lá, e durante esses 4 anos eles vão ter privilégios, criar aqui, criar necessidades aqui ou lá. Parlamentarismo, burocracia profissionalizada, é aquela pela qual você garante nas mudanças de governo, quando cai um primeiro-ministro, enche um outro, que o governo continue, porque são pessoas que sobem na carreira por merecimento e não por amizade. Para não ser o cidadão que presta concurso, no máximo vai ser chefe de seção, que aqueles que vão comandar, enfim, são amigos do rei. No presidencialismo, Pilo dizia, é o sistema da irresponsabilidade a prazo certo. Se o eleito elege um irresponsável, esse irresponsável, evidentemente, permanece, ou eu tenho o processo traumático do impeachment, que não existe, que é apenas um voto de desconfiança no parlamentarismo. E este, como vai, ele na prática, ele leva todos os seus aliados, seus amigos, aqueles que se ganhar o poder, vão ter alguma posição, e a corrupção também é muito maior nos países parlamentaristas. Mesmo na Itália, onde houve uma corrupção maior do que os outros países parlamentaristas, e que também, como aconteceu na Lava Jato, Operação Mãos Limpas caiu, é que é um sistema mafioso lá, entende? Extremamente, e eles lutam e se mantém, apesar disso, o parlamentarismo italiano com muito mais tranquilidade em nível democrático do que nos países presidencialistas. Lipschitz é um ator americano, professor de Yale, ele criou, Paulo, fez um livro, redigiu, elaborou um livro de pesquisa sobre as 20 democracias mais estáveis do mundo no fim do século passado. 19 eram parlamentaristas, só os Estados Unidos presidencialista. Do presidencialismo dos Estados Unidos, se nós considerarmos que o parlamentarismo surge na Inglaterra e o presidencialismo nos Estados Unidos, e que na Inglaterra o parlamentarismo é o mais puro, você tem 2 partidos que você pegar nos Estados Unidos, eles arretearam que só tem 2 partidos, mais ou menos. Lá atrás, todos os conservadores trabalhistas, aqui nós temos republicanos democratas na mesma linha. Você pega o presidencialismo na América Latina. Houve golpes de Estado na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Brasil, no Chile, no Peru, na Colômbia, no Equador. É um desastre. É um desastre. Porque o sistema da irresponsabilidade é prazo certo.
E o parlamentarismo que eu defendo desde os bancos acadêmicos, desde a faculdade, é o sistema da responsabilidade a prazo incerto. Entende? Por isso é que eu fiz. Agora, quando eliminaram o único partido parlamentarista que havia no Brasil, que era o Partido Libertador, então eu mandei a carta para o MEN, uma carta, enfim, eu tinha 30 anos naquele ano, dizendo que nunca mais faria política no mundo. Mendes Sá, que era senador, só para... Mendes Sá era senador e foi ministro da Justiça do Castelo Branco. Castelo Branco. Entende? E que era o vice-presidente do partido. Entende? E que lá pelo PL Nacional. Que nunca mais... E nunca me arrependi, porque gosto da análise política, escrevi um livro de teoria, uma breve teoria do poder, até prefaciada, a última edição, pelo Michel Temer, mas que também é constitucionalista. Mas o dado é que eu gosto da análise política, mas eu acho que o sistema que nós temos aqui no Brasil é um sistema fluido, não temos partidos políticos, nós temos congressos, todo mundo muda de partido como se mudava de dirigências no passado, como Voltaire dizia. Temos ideologia, né, professor? Exatamente. A gente não sabe, porque a direita pode ser... E ninguém sabe qual é a ideologia do partido em que está. Exatamente. Em que está. Então, eu continuo à vontade de ser professor, que eu posso dizer o que quero como professor, entende? E não tenho que enfrentar as agulhas e ter que brigar dentro de uma instituição por isso. Mas eu acho que tem que se pôr ideias. E para os alunos eu sempre fui pondo a vida inteira aquilo que eu achava que um jurista teria que fazer no sistema jurídico, no sistema de direito constitucional, que diz respeito ao sistema que deve viger num país, teria que efetivamente... Abrir essa discussão, pelo menos, no mínimo. Né? Abrir essa discussão. É o que eu acho que eu fiz. Isso eu tenho consciência que eu fiz na vida. O resto não foi tão bom, mas isso eu lutei a vida inteira para fazer. Agora, professor, eu queria comentar uma coisa. Eu, por um tempo, dirigi um programa chamado Canal Livre, o senhor sabe. Já esteve lá várias vezes. Desde o tempo acho que é o segundo governo do Lula, que eu vinha no Canal Livre, fazíamos programa para falar sobre a judicialização política. O que eu quero dizer é que isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa que vem arrastando há muito tempo. Eu queria que o senhor falasse, qual que o senhor acha que é o gatilho para que isso possa ter acontecido? A meu ver, nós tivemos no Supremo um ministro que, a meu ver, foi o maior ministro da história do Supremo. Chama-se José Carlos Moreira Alves. Eu tenho 31 livros escritos com ele. Uau! 31. Todos sobre direito tutelar, que era um simpósio que nós fazíamos de direito tributário no Brasil, aqui em São Paulo, tributarista do Brasil inteiro. Ele abria, mandava para a escrita, nós publicávamos no dia seguinte, no ano seguinte. O Moreira Alves, ele, durante a Constituinte, era o Sidney Santos, que foi meu colega de classe, de turma e de classe, que representava o Supremo nas discussões lá naqueles 20 meses da Constituinte. E o Moreira Alves, muitas vezes, demos conferências naquele período juntos. Ele tinha uma tal percepção da função do Supremo Tribunal Federal como um legislador negativo, só para dizer se uma lei é constitucional ou inconstitucional, mas que não é um poder político. Não, poder político são os eleitos pelo povo. Sim. Que se brincava na época do Moreira Alves que o Supremo era o guardião da Constituição e o Moreira Alves era o guardião do Supremo. Muito bom. Era o que corria, entende? Pois bem, em 2002, 3 ministros, o Moreira Alves, o Sidney Santos e o Mar Galvão, 3 grandes ministros, se aposentaram no mesmo mês. E daí já começaram as indicações via Lula, entende? Logo de início 3, nós tivemos o Supremo, nos 2 primeiros anos do Lula, um Supremo que, enfim, já começava a demonstrar um certo protagonismo, mas segurado. Ainda hoje, quando estou fazendo o programa,
eu conversei com o Carlos Aires Brito durante 20 minutos sobre o livro de poesia. Grande, não, que é um grande poeta. Nosso próximo. Que era um grande poeta. Aham. E que foi um bom ministro, porque ele, Carlos Brito, tinha essa noção de jurista, um professor de direito constitucional. E, inclusive, o doutoramento aqui ele fez com aquele que comentou comigo a Constituição, Celso Bastos, o orientador dele, tinha muitos contatos com eles em 80, quando estava fazendo doutoramento aí na PUC de São Paulo. Ainda, enquanto foi Carlos, Joaquim Barbosa, etc., havia um certo protagonismo, mas nós tínhamos um controle de pessoas que tinham nítida percepção. Basta dizer que, em relação à imprensa, foi na presidência do Carlos Aires Brito que foi declarada a inconstitucionalidade de toda a Lei de Segurança Nacional, lembra-se? Lembro. Nós fizemos até no Centro de Extensão, que eu tinha fundado em 72, uma instituição de educação, em homenagem ao Carlos, por conseguir declarar que a imprensa não poderia ser. E no tempo que, enfim, o Alexandre ainda não era ministro do Supremo, nós demos palestras juntos, participamos de bancas do governo juntos, e eu citava muito o próprio Alexandre de Moraes, nos comentários da Constituição que ele fazia, do artigo 220, sobre a liberdade ampla de expressão da imprensa. E há trechos que eu cito, deixando aí que o Alexandre diz o seguinte, que é de manifesta inconstitucionalidade qualquer cessamento de liberdade de expressão à imprensa. Daí, os comentários que ele escreveu nas edições antes, que é um best-seller, o livro dele, nas edições antes de ser ministro. Mas à medida que esses foram saindo, que vinham de uma geração que os seus próprios professores tinham sido professores nessa mesma linha, de um legislador negativo, nós começamos a ter um protagonismo maior. E no momento em que, a meu ver, nós tivemos a entrada, a derrota da esquerda do PT, com o Fernando perdendo, Bolsonaro ganhando com tranquilidade, e o Bolsonaro não teve a liturgia do cargo, apesar de ter feito um belo governo, nós começamos a perceber que a grande maioria dos ministros que são indicados pelo PT, entende? Começaram a ter uma tendência a um protagonismo maior de legislar. Legislar sobre a encefalia, e o mesmo contra o Carlos ainda se mantinha numa questão das células tronco-embrionárias, mostrando que, enfim, as células tronco-embrionárias não tinham dado resultado nenhum. O ideal era investir dinheiro nas células tronco-adultas. Os resultados eram evidentes até hoje. As embrionárias não há uma experiência positiva. Então, o que ocorre? Começou a haver. Agora, quando o Bolsonaro perde, está chegando, nós temos, no último semestre do governo Bolsonaro, uma entrada mais forte do Supremo num protagonismo. E esse protagonismo nós vemos, por exemplo, em algumas veículos de imprensa tradicional, entende? Gazeta do Povo, Oeste, Jovem Pan, etc., que, enfim, foram proibidas de veicular matérias que eram verdadeiras. Por exemplo, que o Lula tenha sido os processos anulados, como diz o ministro Luiz Fux, por questões processuais, e não no mérito de que não houve aquilo que foi apresentado, é um fato que está lá nos autos. Entende? E que alguns canais foram proibidos de falar isso. Presenciei isso. Daí se percebeu. E vem essa baderna que houve no dia 8. Baderna, Paula. Durante 33 anos, eu fui professor e sou emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. No ano de 2022, pelo menos
90% dos generais brasileiros tinham assistido minhas aulas de direito constitucional. Era um intensivão de um dia inteiro. E tinha certeza absoluta que jamais daria um golpe. Eu sei o que eu dizia para eles, eu sei nas respostas últimas das aulas. Era um intensivão, e a última era só responder perguntas deles. Pelas perguntas daqueles coronéis que iam ser escolhidos generais, se percebe perfeitamente nenhum sentido. E eu garantia, agosto, setembro, outubro, novembro, por escritos, palestras e audiências públicas no Senado, na Câmara, que não havia risco nenhum de golpe, estavam dizendo, não havia risco nenhum de golpe. Eu tive uma conversa com o Bolsonaro nesse período e não houve em nenhum momento nenhuma referência a que iria tomar medidas, entende? Quer dizer, se viesse a perder, ao contrário, entende? Era apenas uma análise de possibilidades e potencialidades eleitorais. O que vale dizer? Então eu vinha dizendo, escrevendo tudo isso. Essa baderna que foi feita no dia 8, essa baderna de rigor, não pode nunca ser chamado golpe de Estado. Nem tentativa, né, professor? Nem tentativa, porque onde é que existe na história do mundo? Eu sou historiador, meu trabalho, minha tese acadêmica de 69, 70, que o Roberto, mostrando todas as grandes batalhas, os grandes movimentos insurrecionais. Veja agora na Bolívia, eles puseram tanques na rua na tentativa, soldados, sem exército, sem forças armadas, não há menor possibilidade. Eles não tinham uma arma, não houve um tiro que foi dado. E daí se põe 17 anos para colocar, dizemos que atentado violento e golpe de Estado, dois crimes diferentes. Ora, se é um atentado violento ao Estado democrático, é um golpe de Estado. Se é um golpe de Estado, é um atentado violento ao Estado democrático. Porque se for apenas criticar o Estado, não é um atentado violento. Qualquer atentado violento é uma forma de golpe de Estado. Então, a partir do dia 8, que eu não sei quem pôs na cabeça que deviam fazer aquilo da forma que foi, e eu também não tenho certeza se não houve infiltrados, que os vídeos nunca foram apresentados, o Supremo passou a ter uma atividade política. Eles tomaram a posição, consideraram que a destruição, porque o prédio do Supremo foi atingido também. E eu tenho dito, foi uma baderna que ia ser punida por baderneiros. Mas dizer que eles poderiam mudar o regime com aquela multidão sem armas, e sem exército, sem forças armadas. Então eu considero que aquele momento, enfim, o Supremo passou a ter um protagonismo, com a imprensa tradicional dando apoio, considerando que aquilo, porque eles queriam atacar, a meu ver, muito menos o movimento e muito mais o Bolsonaro, que o Bolsonaro nunca teve uma relação fácil com a imprensa e também não auxiliava, porque ele atacava e recebia os ataques ao contrário. Então o resultado é que eles passaram a ter, e a partir daí eu tenho a sensação, apesar de ter livros escritos com esses que estão lá, com 6 desses ministros, considero grandes juristas, é interessante, mesmo aqueles que a imprensa ataca, diz que não tem titulação acadêmica, tem livros escritos com eles, sei perfeitamente que são competentes, entende? Eu não discuto competência, não discuto idoneidade, não discuto os trabalhos jurídicos que escreveram, mas divijo integralmente dessa linha que, desde que me formei em 1958, em 60 anos de professor universitário, 67 anos de advocacia, eu nunca vi no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, quando eu fiz a minha primeira sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, foi em 63, ou 62, 63. 5 dos ministros não tinham nascido, eu já estava lá. Então eu conheci todos eles. Nunca houve um protagonismo em todo esse tempo que eu advogo, há 67 anos, como nós estamos vendo agora. E a meu ver isso é ruim. Apesar da qualidade dos ministros, isso é ruim porque nós passamos a ter 3 poderes políticos e não 2 poderes políticos e um poder técnico.
E é por essa razão, quando eu saía, por exemplo, o ministro Oscar Correia para jantar, na rua, nos restaurantes, o ministro Cordero Guerra, foi meu vice-presidente no Conselho Superior de Direito, depois que se aposentou, o ministro Thompson Flores. Esses ministros, enfim, fizeram a história do Supremo. Chegar no restaurante, eu tenho ministro, estão com o ministro Moreira Alves, lá vai o ministro Cordero Guerra, admiração pela própria dignidade do cara. Eles passaram a ter uma participação política, eles saem na rua hoje, os que são favoráveis aplaudem, os que são contrários, como qualquer político, eles atacam. Então eles passaram até, e muitas vezes, na própria sessão do Supremo, eles se atacam não com aquela dignidade que havia no passado, mas como se fosse um deputado atacando um outro de cor diverso. Mas o senhor... Isso eu não acho que seja bom, entende? Apesar da qualidade deles, eu não acho que isso seja bom. O senhor não acha que os outros poderes se apequenaram com o protagonismo? Veja, eu tenho a sensação que isso decorre de dois fatos, Paula. O primeiro é que muitos deles estão com processos lá. Isso amedronta um pouco. E outro, esse protagonismo fez com que muitos tivessem medo de expor suas opiniões. Porque isso eu sinto em colegas também. Professores e tal. Doutor, e qual que é o risco para a nossa democracia disso, desse desvio de função? Eu acho que isso vai voltar atrás. Há um dado, quer dizer, eles mesmos devem sentir, apesar de terem dois protagonistas, que, enfim, eles são parte do problema. Não adianta dizer, eu estou defendendo a democracia, etc., e o país está numa espécie de caos. Por outro lado, eles, enfim, são pessoas, então eles estão vendo que os bons ministros do Lula não têm a possibilidade de convencer o Lula a mudar o discurso, e o país está correndo risco. Eles, evidentemente, quem adquire um poder que não tinha, se sente muito folgado no poder, muito tranquilo no poder. Mas percebem que também a nação não está se sentindo tranquila. E, por outro lado, há um dado, Pedro. O presidente Lula teve 40% do eleitorado, 60 milhões de votos, de 150 milhões de eleitores. 90 milhões dos eleitores brasileiros não votaram nele. 58 no Bolsonaro, 7 milhões votaram em branco e os outros não foram, 25 milhões não foram. O que vale dizer, em outras palavras, ele pensa que ele está falando em nome do Brasil, ele está falando em nome do partido. Eles também não vão tendo conhecimento disso. Então a sensação que eu tenho, que eu os conheço, 10 deles eu não tenho conhecimento maior, que é o Zanin, o Dino e o Cássio. Mas todos os outros 8, contato de livros escritos, de conferências, de bancas de doutoramento que participam. Alguns alunos, né, professor? Eu não diria porque nenhum deles esteve em classe. Certo. Mas, quer dizer, tivemos sempre escritos e, entende, apoio que dava, que são todos muito mais jovens do que eu, mas assim, dentro da faculdade, nenhum deles teve. Mas, enfim, escrevemos muita coisa juntos, participamos de bancas, etc. Agora, eu queria mudar um pouco de assunto. Eu quero falar desse livro aqui. E dessa história de amor que o senhor teve, eu acho que das histórias todas que eu conheço, foi uma das mais lindas e que eu tenho conhecimento. Eu gostaria que o senhor contasse a sua vida com Ruth. Como vocês se conheceram e como foi essa história de amor. Ela mudou a sua vida, né? O senhor fala isso. Completamente. Por favor, professor. Desde o seguinte, eu fui estudar com 18 anos na França. Na França, na época, era considerado o país mais livre do mundo. Não? Estava na Côte d'Azur, porque eu estava em perfumaria. A Grasse, que é uma cidade que fica a 17 quilômetros de Cannes. Eu tenho fotografias com Gary Cooper, tenho fotografias do Kirk Douglas, do Clark Gable, que estava naquele festival de Cannes. Eu tinha smoking, descia de ônibus, não tinha dinheiro, saía de Grasse, na fábrica onde eu trabalhava e estudava, que era meu professor, era um dos grandes perfumarias
eu fui mestre na época. Descia de smoking com um colega meu, um singalês, e íamos para o Hotel Carto e entrávamos de smoking, não havia assim, essa toda, hoje para entrar tem que passar. Eu entrava tranquilamente de smoking, eu ficava na porta do restaurante. Entende? Quando iam descendo os atores, nós era na sorte, eu ficava com uma máquina e com outra. Quando eles estavam na porta de smoking, pediam um autógrafo, e eu só tirava fotografia. Daí a outra. Então era na sorte. Conforme a maior correção. Quem estivesse no turno de fotografia. Então eu tive uma vida um pouco mais livre, enfim, também afastado da igreja, afastado de tudo. Nunca fui à missa lá, por exemplo. Tive uma vez, mentira, fui à missa uma vez que eu estava visitando um amigo do papai, em Monte Marçã, na Corte Basca, e ele foi no domingo, eu estava na casa dele, eu fui com ele. Mas quando eu voltei, eu decidi fazer direito. Então voltei no fim do ano, e era no meados de outubro, e quando eu entro no cursinho, na primeira fileira, eu bato os olhos da Ruth, eu estava vestido branco. Eu olhei e disse, essa menina é que é. Mas o professor, que tinha sido meu professor no Bandeirantes durante 8 anos, que era o Castelões, disse o seguinte: meninas, tome cuidado com esse rapaz, acaba de chegar da França. Resultado, a Ruth, eu não sei o que disse, mas ela disse que eu disse, ô professor, que é isso e tal. Ela virou para a Alda, que era uma amiga que estava sentada lá, disse, que rapaz pretensioso, tipo rapaz que eu nunca namoraria na vida. Mas é interessante. Durante 2 meses, eu tentei me aproximar da Ruth, quando eu estava no grupo de meninas, eram muito poucas as meninas que faziam direito, no cursinho quase tudo homem, e ela, quando eu me aproximava, ela se saía e ficava conversando com as outras. Mas eu tive uma sorte, porque eu representei o Bandeirantes numa história, houve um concurso de história sobre a cidade de São Paulo. E porque eu estava fazendo o cursinho em 53. 54 era o 4º centenário, então era concurso. Em 52 eu entrei no concurso pelo Bandeirantes. Apresentamos o trabalho e tal. Fui para a França e eles só deram o resultado de todos os colégios aqui. E eu fui desclassificado, porque eu tinha posto os mapas além do número de páginas que eu podia ter. Eu entendia que era um anexo, mas eles gostaram tanto do trabalho que eles me classificaram como universitário, apesar de ser estudante. E eu peguei o 2º prêmio universitário da história de São Paulo. Quem entregou foi o Guilherme de Almeida. Uau! Daí ele entrega lá, né? Solene, o Homero Silva era um repórter que fez a parte de chamar e tal, e o Guilherme fez a entrega. Eu disse ao Guilherme, eu tinha 18 anos ainda, doutor Guilherme, eu faço poesias, posso mostrar minhas poesias do senhor? Ele disse, vai amanhã no meu escritório. Marcou a hora, eu estava no dia seguinte, às 5 horas da tarde, lá na Barão Tapetininga, no escritório do Guilherme. E quando eu chego, ele não gostou. Aliás, o Saulo Ramos, naquele livro Código da Vida, conta esse episódio de nós termos formado com o Guilherme um grupo de poetas que saíamos para o interior, dava o meu nome, do Paulo Bonfim. Daí eu disse, doutor Guilherme, o senhor é ponto do vestibular, será que eu podia trazer alguns colegas aqui? E o Guilherme disse, nenhum problema, marcamos no dia seguinte, 16 de dezembro, foi 14, 15, 16. 16 de dezembro, eu convidei a melhor amiga da Ruth e disse, olha, se quiser levar a Ruth, pode levar, que nós vamos uns 4 ou 5. Ela convidou a Ruth, quis conhecer, e pela primeira vez eu consegui conversar da Ruth, da rua São Bento, onde era o cursinho, até a Barão Tapetininga. O Guilherme fez uns elogios, aqui a poesia, tal. Fiquei bem lá com a turma, né? Eu marquei uma ida Bienal, com os colegas, fomos a Ruth foi, eu levei desse dia a Ruth para casa, marquei uma saída no dia 24, ela entrou de vestido branco rodado, naquele tempo, eu usava um vestido abaixo do joelho, rodado bonitinho.
na Leiteria Paulista Severo Toledo. Daí eu pedi, e eu já tinha quebrado o gelo quando eu levei para casa. Começamos a namorar naquele dia, levei para casa às 6 horas da tarde. Fomos a um cinema, fechava o cinema, sei lá, 24 de dezembro. Eu chego, quando eu deixo em casa, disse: oi, eu vou agora ficar com minha tia. As missas do galo eram meia-noite. E eu vou sair com... Nós rezamos 1000 Ave Marias todo Natal, antes de ir para a missa do galo. Achei aquilo bonito, não enfrentar. Daí começamos a namorar. Entramos juntos na faculdade. Foi minha colega de turma, ela fazia de manhã, eu fazia à noite, porque já trabalhava com o papai. E o resultado é que brigamos no terceiro ano por 3 ou 4 dias, porque ela queria que os filhos viessem. Eu disse, 3 meses depois, eu disse: eu vou casar com você. Entende? Meu pai achou um absurdo. Eu disse: pai, eu estou trabalhando com você, faço tudo o que você faz. Você ficou doente, fui eu que cuidei do seu negócio. Estudei e vivi sozinho na França durante 1 ano, com 18 anos de idade. Naquela época, que era mais difícil. Eu tenho 19 anos, mas faço tudo. Toda a correspondência, toda a visita de clientes. Vou ao Rio de Janeiro, quando você ficou 3 semanas sem poder trabalhar, eu é que ia para cuidar das coisas. E não posso escolher minha mulher. Aí ele resistiu a mamãe, depois do almoço, seu coração, mas para a dona Cariza, a mãe da 8, disse: vou lá com a sua filha, quero namorar em casa. Daí só brigamos por causa da educação dos filhos no terceiro ano. Mas já éramos noivos. E daí a coisa começou, nos casamos no 5º ano, para aproveitar a boda de prata do papai com a mamãe. E namoramos, olha, nunca gritamos. E muitas vezes divergimos, mas sempre com respeito morto. Eu todos os meus livros de poesia para ela. Quantos anos de casado? 62 de casado, 67 de namoro. E foi indo a vida inteira com os hábitos que nós temos. Sexta-feira, nós considerávamos o nosso dia. Então, os filhos já sabiam disso, inclusive. E às vezes os amigos: não vamos fazer, vamos visitar seu pai. Diz: sexta-feira não adianta. Eu dei ao papai e a mamãe namorar. E realmente nós fizemos isso. E, inclusive, eu tenho ainda hoje em casa, eles sempre davam, até os 80 anos, eu pus até isso no YouTube, feito um desenho de 80 e 85 anos para ela. Eu dava para ela rosas até, sempre. E a partir dos 80 anos dela, eu comecei a dar para ela uma orquídea. Então, a última orquídea, que eu tenho 67 anos de namoro, nós mantivemos essa orquídea até hoje. Ela, enfim, desabrocha, depois fica um tempo, e ela continua na sala. Isso foi isso, ela morreu em 26 de janeiro de 2021. E essa orquídea eu dei em 24 de dezembro, fizemos 67 anos de namoro. Eu tenho ainda a orquídea lá, que ela desabrocha milagrosamente. E tá sempre... O senhor cuida até hoje da orquídea? Cuida. Tem uma empregada que acompanhou até 38 anos conosco. Ela tem essa preocupação de manter a orquídea viva. Entende? Mas vivo mesmo está dentro do senhor sabe disso, né, doutor? Hoje nós discutimos com o Carlos Brito. E o Carlos dizia o seguinte: vive a saudade, perguntou. Ele defendia uma interpretação da saudade como uma amargura agradável. Entende? Eu definia a saudade como a doce amargura da ausência. E ele defendia a melancolia como o esgotamento da amargura para uma recordação. Eu defendia a diferença entre saudade e melancolia, que a saudade é a doce amargura da ausência. E melancolia é a triste amargura da ausência. A gente sente falta, dói internamente a ausência, mas na prática a saudade é uma saudade doce. Foram momentos muito bons. Enquanto que a melancolia não, já é uma tristeza inata.
essa dizer, Nicole Fútil, eu tenho saudades, não é melancolia. E ter sido agraciada por Deus de ter tido esse amor tão puro, né, doutor Ives? Que Um amor aí que tenho que agradecer muito. E ela que me trouxe para a igreja. Já há 55 anos, nós estávamos fazendo conta de 68, quase 56 anos, que eu vou à missa todo dia, porque ela ia à missa todo dia. E, então, eu brinco sempre, uma vez dava uma palestra para a Febraban e dizia o seguinte: olha, vocês pensam que vocês é que vão juros altos. Eu acho que o melhor negócio eu faço com Deus. Eu dou meia hora para ele, me dá 23 horas e meia. Vocês nunca pagam os juros pelos E isso a gente nem vai discutir, né? Imagina. Doutor Ives, no começo da entrevista, pediu um lencinho e eu que vou usar porque ele me emocionou com a história dele aqui, de verdade. Não, mas é realmente uma história fantástica. Eu acho que não tenho ouvido de uma pessoa que tenha passado, porque nós lemos em livros, mas uma pessoa que tenha passado por um amor tão puro e tão... E continua. E continua. Que isso é o... né, que é o que sustenta, né, doutor Ives? São 170 sonetos toda semana, porque toda semana eu escrevia 1 ou 2 poemas para ela. Aí são 170 sonetos toda semana, escrevendo sonetos para ela, entende? Se quiserem. Há inclusive o soneto do dia que ela morreu. Aqui? Aqui. Se quiser, posso pedir para o senhor ler? Aqui. Esse ano. Talvez esse daqui eu tenho medo de não concluir, vamos ver. Posso? Pode. Página... logo no início, é o segundo soneto. O primeiro é quando já estava desenganado. Esse é o primeiro daqui. Tá. Esse é o primeiro, não, esse é o segundo. O primeiro eu já estava desenganado, eu coloco lá. Vamos ver se eu consigo. A dor e a paz eu sinto a cada instante. Perdi o meu amor de toda a vida. Amei-a sempre desde que era infante, sem aceitar jamais a despedida. Nos céus, Deus a recebe como santa. De lá, a todos nós protegerá. A Virgem cobrirá com sua manta, mais bela que a da Bela de Sabá. A paz é que no tempo a reverei, pois ela sempre foi o meu caminho. E versos para ela escreverei, com Cristo, em pleno amor e com carinho. Dê-me força, querida, nesta trilha, para bem conduzir nossa família. São Paulo, 26 de janeiro de 2021. Ela realmente teve o melhor dos amores, o senhor também. Dedicação ela teve. Mas certeza que ela teve a dedicação e ela também, né, se dedicou. É uma mulher excepcional em tudo. Doutor Ives, com isso eu agradeço. Sinto muito ter feito o senhor ficar tão emocionado e que está emocionado. Na verdade, o senhor emociona a gente e é um prazer ter um gigante. É difícil até de seguir nessa mesa aqui com a gente. Doutor Ives, eu tenho mais uma pergunta para você. Pois não. Se de toda essa história de vida maravilhosa que o senhor teve, de tudo isso, você pudesse deixar para essas pessoas que estão assistindo a gente agora uma única mensagem, um único ensinamento, qual que seria a sua dica de ouro para essas pessoas? Veja, eu digo o seguinte, eu acredito na família. Família eu considero que é efetivamente o que há de mais relevante para a vida, mais importante do que trabalho, etc. E no casamento, que para mim foi o que mudou minha vida, a grande razão de ser na minha vida foi a Ruth. O conselho que eu daria, um conselho tão simples, eu digo, todo o casamento dá certo
com uma única regra. Quem entra no casamento querer ser feliz, ele corre o risco de ser infeliz. Só uma regra de amor no casamento é querer fazer a felicidade do outro. Se eu quero fazer a felicidade do outro e o outro quer fazer a minha felicidade, quando cada um pensa mais no outro do que em si, não há como dar errado. Todos os casais que eu conheci que viveram esse princípio de querer a felicidade do outro e não a sua felicidade, foram muito mais felizes do que os que quiseram ser felizes no casamento, querendo que o outro compreendesse que estava querendo ser feliz. Então isso existe só uma regra: querer o bem do outro, que é a regra do amor. Coisa linda. Tem melhor dica do que essa, né? E o senhor conviveu com grandes gigantes da história do Brasil, do nosso país, grandes pensadores. O que você acha que faz um ser humano gigante? Essa pergunta quer dizer, há pessoas que nascem com um talento muito grande para serem, então você tem as grandes figuras da história e tal, entende? Mas eu acho que, enfim, para você pelo menos não ser inútil na vida, entende? O que é importante é estudo, ética em primeiro lugar. Quer dizer, mesmo que em determinados momentos, eu sempre dizia para os alunos, fiz um decálogo de advogado para os alunos, mesmo que se perca espaços numa questão de ética num mundo em que a ética não é tão importante, vale a pena não desistir. Então, disciplina, isso papai é que ensinava, papai era muito rígido com os 4 filhos, ética, e efetivamente perceber que nós estamos de passagem por aqui, nós não somos rigorosamente. Então, para não sermos inúteis, precisamos efetivamente pensar que todos que convivem conosco, eles são amigos e mesmo os inimigos. Eu brinco sempre que eu tenho amigos que me querem bem e amigos que não me querem bem. E por isso eu ataco muito ideias. Eu acho que ideias, mas não ataco pessoas. Sempre procuro ver que todas elas têm coisas melhores do que eu, quando não são muito melhores do que eu. Então, eu acho que o importante é disciplina de estudo. Estudar sempre. Eu estudo até hoje, com 89 anos. Entende? Ter ética no que vai se fazer e fazer do trabalho algo que possa ser útil. Aquilo que um santo de altar que eu conheci, chamado São José Maria Escrivá, que me beijou a testa uma vez, com quem eu tenho cartas escritas por ele. Tem uma carta que ele me escreveu. Entende? Diz santificar o trabalho ordinário. Isso faz o cidadão, não importa se vai ser importante ou não. O importante é ele estar, enfim, sendo útil no que faz. Uma vez perguntaram a São José Maria Escrivá o seguinte: o que é mais importante um presidente da República e os jardineiros? Quem fizer melhor o seu trabalho. Esse é mais útil para a sociedade, se fizer bem o seu trabalho. E nós nos santificamos no trabalho ordinário. Não é um professor, um presidente da República, um jardineiro, um motorista, é aquele que está fazendo. Não é que a gente percebe que todos são iguais, que todos são assim. A vida fica bem mais fácil, entende? E ao mesmo tempo que é mais importante é lutar. Uma vez eu fiz a pergunta numa tertúlia para São Maria Escrivá, com aquilo que o Erasmo de Roterdã escreveu no Elogio da Loucura. Eu disse: padre, como é que se vence a soberba? Eu estava procurando essa tua pergunta aqui na minha pauta, porque eu queria mesmo. O senhor encontrou essa resposta? Encontrei, ele me disse a resposta. Disse: meu filho, deu uma gargalhada, disse, na obra, ele sempre chamou todos os meus da obra de filho. Diz: meu filho, ela será enterrada 24 horas depois que você morrer. Daí ele continuou:
todos nós lutamos contra a vaidade, contra a soberba a vida inteira. E o Erasmo de Roterdã, que foi um grande amigo de Thomas More, os dois tinham correspondência, inclusive, como eles não falavam, o Thomas More não falava holandês, eles escreviam a correspondência toda em latim. Todas as obras, aliás, o Utopia foi escrito em latim. O nome em latim do livro é Nusquama, entende? Não é Utopia, Utopia é a tradução que fizeram, que é terra nenhuma, em latim. Mas o dado interessante é o seguinte: todos nós temos que lutar. E no Lugeluk, o Erasmo diz o seguinte, que a forma mais fácil de conquistar um homem é a vaidade. Sim. Entende? E tem que se lutar contra isso. E eu luto, ganho e apanho. Todos os dias nós temos vitórias e temos derrotas. E é verdade, porque às vezes o outro nem está percebendo. Mas às vezes é uma sensação de alegrias internas, de achar, olha, eu fui bem, e essa palestra bem e tal. Então é uma batalha, mas o importante é continuar lutando. Sabe qual é a definição da Santa Teresa de Calcutá do santo? Não. É a melhor definição que eu já vi na vida. Diz, santo é o pecador que não desistiu. Isso é de uma profundidade, Paula. É de uma profundidade, Pedro. Que todos nós temos defeitos, todos nós lutamos é isso. Por isso é que, quando você falou em gigantes, gigantes só aqueles gênios mesmo. Os outros lutam com vitórias e derrotas e vão. O importante é não desistir. Não. E a gente não perder a nosso homem, né? E não perder esse equilíbrio interno. Que exatamente quando você luta, sabendo que está lutando, mesmo nas derrotas, porque a gente derrotas, é muita derrota. Todos nós aprendemos. Chegamos mais às derrotas, né, professor? Exatamente. E aprendemos. E aprendemos também. Exatamente. Tá certo. Professor, super obrigada por senhor ter vindo. O senhor sabe que eu sou uma fã do senhor. Pelo amor de Deus, que é isso? O senhor me ensina toda vez que a gente conversa. Eu aprendo muito com o senhor. Olha, eu que fico muito feliz de estar mais uma vez com você. Obrigada, E Pedro de conhecê-lo. Agradecer a sua presença aqui, professor, dizer que, acima de tudo, Dona Ruth era uma pessoa forte, porque ela resistiu ao senhor 2 meses e a gente tá 1 hora com o senhor aqui e já tá apaixonado. Então era uma pessoa forte. Agradecer a você que tá assistindo a gente até agora, dizer que semana que vem tem mais Academia de Gigantes. Se inscreva no nosso canal e agradecer a InStore, essa empresa maravilhosa. Obrigado, Vladimir Batalha, obrigado a toda a equipe que tão carinhosamente abriu os estúdios, essa estrutura magnífica que vocês têm aqui para receber o professor Ives Gandra, o doutor Ives Gandra. Muito obrigado. E semana que vem a gente volta. Doutor, agora, só pra gente terminar bonitinho, a gente olha para aquela câmera e dá um tchauzinho. E aí pronto, acabou. Semana que vem a gente tá de volta.